Aue, e aí, primeirão, beleza? Tranquilo? Vamos começar um caderno novo, tá? Então a gente já chegou no caderno 3. Aí que beleza? Módulo 13, galera. Continuando nossas aulas sobre tecidos. Módulo passado a gente trabalhou com tecido epitelial e agora a gente vai trabalhar com tecido conjuntivo. E tecido conjuntivo é uma gama de tecidos, tá? Tem vários tipos de tecido, a gente vai trabalhar cada um deles, tá? Recomendo você assistir essa videoaula sempre com alguma coisa para você anotar, um papelzinho, organize seu ambiente de trabalho aí. Beleza? Partiu então, galerinha. Quando a gente fala de tecido conjuntivo de uma maneira geral, tá? Ele apresenta vários tipos de células. E essas células, galera, elas, diferente do tecido epitelial, essas células elas não estão próximas, unidas uma das outras. Existe uma distância entre elas. E essa distância aqui, ó, entre o rosto, tá? Ela vai ser preenchido por material extracelular. Então, existem substâncias que banham esse tecido, tá? Em grande quantidade, já que essas células estão separadas, né? Elas estão distantes uma das outras. Então, posso falar e devo falar, tem uma grande quantidade de material extracelular, tá? Que é formado, então, por fibras, que a gente vai ver quais são as fibras. Essas fibras vão variar de um tecido conjuntivo para outro tipo de tecido conjuntivo. Temos a tal substância fundamental amorfa, que não tem aquela forma definida, tá? E tirando o tecido cartilaginoso, que é um tipo de tecido conjuntivo, galera, tá? Tirando só essa exceção. O tecido conjuntivo ele é vascularizado, diferente do tecido epitelial, né? Quando a gente estudou tecido epitelial, o primeiro extrato lá que a gente trabalhou, ele não tinha vaso sanguíneo, tá? A partir de agora eles têm vasos sanguíneos, por isso que eu falo, inclusive, que é um tecido vascularizado. Exceto a cartilagem, a gente vai chegar nela, a trocar uma ideia até sobre piercing. Ó, que chique. E no final da aula, dessa aulinha hoje aqui, eu vou dar duas dicas, tá? De dois discos aí que eu recomendo uma bela audição para você depois dessa aula, dar aquela relaxada, tá? Já vou dar um spoilerzinho. Um disco é brazuca e outro é de fora. Beleza? Aí, final da aulinha. Bom, origem do tecido conjuntivo. Ele teve origem, galera, né? São três folhetos embrionários, tá? Ectoderma, mesoderma e endoderma. No caso, quando a gente fala de tecido conjuntivo, tem origem lá no tecido embrionário chamado de mesoderme, tá? Dentre os tecidos, é o tecido que tem maior variedade de células, tá? Entre essas células, esse tecido conjuntivo, então, existe muita substância extracelular ou entre as células, a gente chama de substância intercelular, tá? Amorfa, aquela que não tem uma forma definida. A gente vai poder chamar isso também de matriz, é a mesma coisa, tá? E quem sintetiza isso é o próprio tecido, galera, tá? Então, o que vai diferenciar um tecido conjuntivo para outro vai ser o tipo de matriz. Por exemplo, eu tenho uma matriz fluida, tá? Sangue, por exemplo. Às vezes eu falo para o aluno, não, ó, o sangue é um tecido. Não, professor, não é. É líquido. Mas definição de tecido não é o estado físico dele, se ele é sólido, se ele é líquido, tá? Então o sangue, por exemplo, a matriz é líquida. Eu tenho uma matriz um pouco mais gelatinosa, que pode ser, por exemplo, tecido cartilaginoso. Eu tenho uma matriz mais sólida, que é o tecido ósseo. Tá? O osso é tecido, mas é duro, e daí? Continua sendo tecido, tá? A gente vai ver que existem substâncias que vão pegar essa matriz e vão deixá-la mais enrijecida, tá? Mas já dou um spoiler, tem fibra colágena no seu osso, permite o osso ter uma certa flexibilidade, senão qualquer batida que você desse quebrava esse osso, tá? Função então dos tecidos, tá, galera? Do tecido conjuntivo, tá? Então a primeira, tá? Você tem que lembrar do tempo do módulo passado. Se você pegar a tua pele, a primeira camada é epiderme, é tecido epitelial. Abaixo dela vem tecido conjuntivo, tá? Então perceba, se eu tenho um tecido aqui que é epitelial e um por baixo que está apoiando, ele vai gerar sustentação, tá? Então uma das funções do tecido conjuntivo
de maneira geral, vai gerar sustentação estrutural. Vai servir também como meio de troca gasosa, tá? Distribuição de nutrientes, distribuição de oxigênio, retirada do gás carbônico, outras funções desse tecido. Se você pegar o tecido adiposo, por exemplo, tá? Que é o temor das pessoas, né? É um tecido que vai ter como característica armazenar gordura. Tá? E a gente vai ver que essa gordura ela tem algumas funções interessantes dentro do nosso corpo. Tá? Mas ainda, por exemplo, falando do sangue. Pô, eu vou ter glóbulo branco lá, invasão. Glóbulo branco é defesa. Então, defesa e proteção. Tá? E também gera uma barreira física contra a invasão de algum tipo de micro-organismo que, porventura, queira invadir o nosso corpo aí. Aqui a gente vai ter uma visão geral, tá? Então já vamos adiantar. Eu tenho tecido adiposo, eu tenho tecido conjuntivo frouxo, eu tenho tecido ósseo, o cartilaginoso, o conjuntivo fibroso e o tecido sanguíneo. Toda essa galera aqui faz parte do tecido conjuntivo, tá? E a gente vai trabalhar todos eles, galera. Fiquem tranquilos, tá? Vamos para a classificação, tá? Um pouquinho, essa parte aqui, galera, eu recomendo, né? Vocês que gostam de fazer mapa conceitual, né? Pega uma folha, pega aquela letra bonita que vocês fazem, puxa uma setinha daqui, puxa uma setinha dali, faz isso com esse slide, tá? Que isso daqui já vai abrir a tua mente. Então vamos lá para a classificação do tecido, tá? Eu tenho o tecido conjuntivo, que é engraçado, inclusive o nome dele, tá? É o tecido conjuntivo propriamente dito, e a gente pode simplificar a escrita dele sendo TCPD. Mas já vou te dar uma dica: numa prova você nunca deixa apenas a versão abreviada, tá? Porque você tem que mostrar para o cara que está corrigindo a prova que você sabe o que é o TCPD, tá? O tecido conjuntivo propriamente dito. Dentro desse tecido conjuntivo propriamente dito, a gente tem dois tipos. Eu tenho tecido conjuntivo frouxo e eu tenho tecido conjuntivo denso. Dentro do tecido conjuntivo denso ainda tem uma outra classificação. Ele pode ser considerado um tecido conjuntivo denso modelado ou um tecido conjuntivo denso não modelado, tá? E o que não for tecido conjuntivo propriamente dito, a gente chama ele de tecido conjuntivo especializado. Então a gente vai trabalhar com tecido adiposo, tecido sanguíneo ou hematopoético, pode aparecer com outro nome, hematocitopoético, tudo junto. Vamos trabalhar com o tecido ósseo e com o tecido cartilaginoso, não necessariamente nessa ordem que eu apresentei para vocês. Então, galera, aqui a gente tem já uma figura mostrando o tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Mostrando os tipos de células que a gente vai encontrar. Então, é rico em tipos de células. Só mostrar para vocês. Tem uma célula chamada mastócito, tá? Eu tenho uma célula adiposa, essa bola amarela aqui é gordura. Eu tenho um linfócito, que é uma célula de defesa. Eu tenho macrófago, que é outro tipo de célula de defesa. Eu tenho plasmócito, tá? Fora as fibras, galera, tá? Eu tenho fibra colágena, que é essa aqui em amarelo, tá? Eu tenho essa daqui, que a gente chama de fibroblasto, é um outro tipo de fibra. Eu tenho a fibra elástica, perceba que ela é bem mais fina, mais delgada, quando comparada com o tecido, com a fibra colágeno, tá? Colágeno, galera, tá? É a fibra proteica que mais tem quantidade dentro do nosso corpo. E perceba, existe distância entre essas células. Então, todo esse espaço que não tem célula, galera, vai estar preenchido, tá? Por uma matriz, que a gente chama de matriz extracelular, tá? E ela é abundante, ela está em grande quantidade. Lembra, sempre que a gente fala isso, a gente tem que fazer uma comparação. Eu estou comparando isso com o tecido epitelial. O tecido epitelial não tem matriz extracelular abundante igual no tecido conjuntivo propriamente dito. Então, a função dele, preenchimento. Então, que tiver espaço vazio, ele vai preencher e vai unir esses espaços entre os órgãos e os tecidos, tá? Como eu já falei, então, formado uma grande quantidade de substância amorfa, tem fibra colágena, tá? Uma pequena quantidade, tem fibra elástica, tem fibra reticular, tá? E as células, galera, que a gente encontra no
TCPD, no tecido conjuntivo propriamente dito, a gente vai encontrar o fibroblasto, como já falei para vocês, os adipócitos, os plasmócitos e os mastócitos. A gente vai trabalhar cada uma dessas células aí. Então, ó, por exemplo, eu tenho uma célula mesenquimal, tá? Indiferenciada. Isso aqui é uma célula totipotente. Ela vai dar origem ao fibroblasto jovem. Blasto é uma célula jovem. Quando ela se torna madura, ela se transforma em fibrocito. Então já vou te dar a dica. Apareceu a terminação blasto, ó, aparece aqui no fibroblasto, no condroblasto e no osteoblasto. Então, essa dica é genial, galera. Ó, blasto é que essa célula ainda é uma célula jovem, embrionária, de repente. Pode ser. Fibroblasto amadurece e vira um fibrócito, tá? Eu tenho essa célula aqui, que ela é uma célula primordial que vai dar origem ao adipócito. Eu tenho o condroblasto, tá? Que é uma célula do tecido cartilaginoso jovem, que ela vai amadurecer e vai se transformar em condrócito. Como você vai guardar isso? Começa com a letra C, conde é de cartilagem, tá? E eu tenho a célula óssea jovem, que é o osteoblasto, a hora que ela fica madura, se transforma em osteócito. Osteo, lembra de osteoporose, tá? Então tem a ver com tecido ósseo. E aqui eu estou mostrando para vocês simplesmente, galera, essas células que a gente chama de células mesenquimais, que vão sofrer um processo de diferenciação, tá? Dando origem a essas células adultas aqui. E cada uma dessas células a gente vai encontrar um tecido específico. O osteócito, osteoblasto a gente encontra, por exemplo, no tecido ósseo. Tá? O condroblasto a gente vai encontrar e o condrócito no tecido cartilaginoso. Então vamos falar do fibroblasto. Como eu disse para vocês, blasto significa que é jovem. Então são células jovens que têm um metabolismo intenso, então são metabolicamente ativas. O que eu tenho que guardar disso, Ivazão? Você vai ter que guardar que o fibroblasto é responsável pela síntese ou produção, síntese e produção é a mesma coisa, tá? Da substância da matriz extracelular, vai ser responsável também pela produção de substâncias estruturais para o tecido, tá? Então, colágeno é uma substância estrutural, a elastina, tá? Que permite o tecido ser elástico, como o próprio nome diz, também é uma substância estrutural. Essas tais glicoproteínas, então, uma cadeia de proteína com açúcar, tá? E todas essas três estruturas, né? Então, colágeno, a elastina e a glicoproteína, galera, elas que vão compor todas as fibras, tá? Que são produzidas lá no tecido conjuntivo. Então, o serviço dela, galera, é produzir substância da matriz extracelular e substâncias estruturais. Falou de substância estrutural, galera, vai ser algum tipo de fibra aí, tá? Principalmente o colágeno. Quando você olha um fibroblasto, galera, tá? O formatão dele parece meio uma... Só parece um formato meio de estrela, enfim, tá? O que a gente vai entender aqui? Ela vai ter um núcleo grande, ela tem esse formato meio estrelado mesmo, tá? Mas aqui ainda tem uma célula indiferenciada, tá? Olha, aqui inclusive, passando aqui por trás da célula, galera, a gente está vendo todas essas fibras aqui, ó, são as fibras colágenas, tá? Aparece aqui embaixo também. Quando o fibroblasto, tá? Que é uma célula jovem, se torna madura, adulta, tá? Ela deixa de ser chamada de fibroblasto e ela se torna um fibrócito. Perceba de novo, terminação blasto é jovem. Terminação cito, cito vem de célula, então ela já está na fase madura ou na fase adulta. Aí a gente chega nos macrófagos. Macro, grande, fago, alimento. Ajuda? Vamos lá. Então são células que têm um formato oval, têm o seu núcleo bem desenvolvido, tá? E são células que vão fazer um processo show de bola, tá? Atacando alguma partícula invasora. Então o macrófago, galera, vai realizar a tal da fagocitose, que é o englobamento de uma partícula. Pode ser um invasor, tá? Só que ela engloba isso daí
e quebra e mata esse invasor. Para isso, ela vai ter no seu interior uma enzima, uma organela, perdão, chamada de lisossomo. E o que tem dentro do lisossomo? Dentro do lisossomo tem enzima digestiva. Aí então ela engloba a partícula, libera essa enzima digestiva em cima dessa partícula e aí faz a digestão dessa partícula. Perfeito, é exatamente isso. Só que para ela atacar, ela precisa primeiro identificar. Então, primeiro o macrófago, ele percebe o invasor, identifica, tá? Aí ele vai realizar o ataque. Então, aí que ele faz a fagocitose. Agora, essa partícula está dentro da célula, libera a enzima digestiva e acaba com o invasor, tá? Então, guarda, macrófago, ele faz muita fagocitose lá dentro dessa célula. Tem bastante lisossomo. Esse lisossomo, então, vai liberar a enzima digestiva e vai. Pensa da seguinte maneira: ele vai entender esse invasor como sendo uma fonte de alimento. Por isso que ele joga a enzima digestiva dentro e mata o invasor, tá? O nosso corpo está sim de macrófago, galera. Você vai fazer um exame de sangue, vai constar lá que está lotadaço de macrófago. Aí dá bem, né? Ó, então, são células. Como que eu falo, né? Célula ameboide. Ela tem o formato de uma ameba, ela não tem um formato muito padronizado, digamos assim, tá? Então ela fica circulando lá pela matriz. Se aparecer uma partícula sólida, ela faz fagocitose. Se aparecer uma partícula sólida em meio aquoso, ao invés de fazer fagocitose, ela vai fazer pinocitose, tá? De qualquer invasor. E invasor na biologia, galera, a gente chama de antígeno, tá? Então, se aparecer para vocês, não sei o que, tem um antígeno. Antígeno é o nome genérico que a gente vai dar para o invasor. Um vírus entrar no nosso corpo é antígeno. Se uma bactéria entrar, é antígeno. Se um fungo entrar, é antígeno. E para todo antígeno, que é o invasor, o nosso corpo produz anticorpos, que são as proteínas de defesa. Fechou? Vou olhar a garganta. Tem que tomar água, galera. Senão, nosso corpo é 70% de água. Não vamos esquecer disso. Plasmócitos, ó, citocito, então aqui já está na forma adulta, tá? Apresenta um formato redondo oval, com um núcleo grande, e são ricas em retículo endoplasmático, a gente chamava antigamente de rugoso, o nome mais correto hoje é granuloso ou granular, tá? Por quê? Porque o plasmócito, guarda isso, é uma célula especializada em sintetizar ou produzir proteína. Qual proteína, Ivanzão? As imunoglobulinas. Inclusive, 2016 ou 2017, galera, no Enem, caiu uma questão e o cara me coloca a letra I maiúscula G minúsculo, IG. O aluno falou assim para mim, professor, caiu uma questão lá que acho que nem médico sabe. Por quê? Não, caiu lá uma questão lá falando do tal do IG. O que é IG? Eu falei, imunoglobulina, é a abreviação. E a imunoglobulina são os anticorpos, que são proteínas de defesa. Não vá me escrever em prova que anticorpo é uma célula de defesa, porque ela não é uma célula, é uma proteína, tá? Então, plasmócito, lotadaço de retículo endoplasmático granuloso ou granular, ou antigamente chamado de rugoso. E se você lembrar, especificamente falando, que a gente já teve essa aula, qual que é a função dessa organela? O retículo vai produzir proteína. Então, se eu tenho uma célula que é rica em retículo endoplasmático granular, o papel dela é produzir proteína. Só que no caso vai ser uma proteína de defesa, que a gente chama dentro da biologia de imunoglobulina. Então tá aqui, galera, ó. Por exemplo, eu tenho meu linfócito B, que é um grupo de células de defesa, tá? O antígeno vem, ela ataca esse antígeno, tá? E aí acaba conseguindo matar esse antígeno. O plasmócito, galera, tá? É essa região dele aqui que vai estar rica, ó, um monte de retículo. Então aqui que vai sintetizar as proteínas de defesa, tá? Que são os anticorpos que está marcado aqui tudo em vermelhinho, tá?